Muito provavelmente aí a maioria, das pessoas já teve a sensação de que algo ruim pode acontecer. E aí muitas vezes essa sensação ela vem acompanhada por batimentos cardíacos acelerados, suor ou até mesmo um embrulho no estômago. Esses são alguns dos sintomas da ansiedade. Esse assunto aí que ganhou muita notoriedade nos últimos meses. Para esclarecer alguns mitos e verdades sobre ela, nós conversamos agora aqui no estúdio com a psicóloga Carla Caroline, maravilhosíssima, lindíssima. Ai, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Bem mais uma vez. Bom dia, eu que agradeço pela sua presença, Carlinha. Obrigada. Vamos começar explicando o que é a ansiedade? Eu sei que a gente sempre costuma falar sobre esse tema aqui no Bem Assim, mas eu sempre gosto de começar as entrevistas falando o que é a ansiedade. Com certeza. Então, a ansiedade, ela é uma emoção. É uma emoção comum, assim como todas as outras, assim como o medo, a alegria, a raiva e a tristeza. E ela tem uma função muito importante para a gente, que é nos proteger diante de situações que possam ser ameaçadoras, sejam elas situações reais ou situações imaginadas. Então, é uma emoção comum, assim como todas as outras, e que tem uma função muito importante para a gente. Estar ansioso é algo ruim? Porque parece que a gente acabou direcionando a ansiedade a ser algo ruim, né? Isso, isso é um grande mito, na verdade. Mito? Isso. Na verdade, as pessoas associam a ansiedade como algo ruim devido a todos os sintomas fisiológicos que ela pode despertar, como esses que você mencionou, da taquicardia, da respiração, da sudorese. Então, as pessoas veem a ansiedade como algo ruim e algo que a trabalha. No entanto, sem ansiedade, ninguém vive. A ansiedade é uma emoção que vai nos proteger quando a gente se depara com uma situação perigosa. Por exemplo, quando a gente vai atravessar a rua, se a gente olha para um lado e para o outro, a ansiedade está ali. Sim. A ansiedade está fazendo com que pensemos que algo pode acontecer, que um carro pode aparecer e que a gente fique em estado de alerta e espere o momento correto para atravessar a rua. Se a gente não tem ansiedade, a gente não olha para os dois lados, não. A gente simplesmente atravessa e algo ruim de fato pode acontecer. É normal que a gente sinta os sintomas de ansiedade e comece a confundir com outra doença, achar... Eu, por exemplo, bem no centro da pandemia, eu tive uma crise de ansiedade, um episódio, e eu passei a achar que eu estava com problema no coração, que no outro dia eu ia morrer do coração. É muito comum isso também? É muito comum. Quando a ansiedade traz a questão da taquicardia, tem pessoas que confundem com um problema cardíaco. Quando a ansiedade traz a questão da hiperventilação, da respiração mais acelerada, tem pessoas que pensam que estão com algum problema respiratório. A ansiedade traz a sudorese, que fazem algumas pessoas associarem a outros tipos de doença. E que, de fato, são sintomas que... A ansiedade traz sintomas que a gente consegue assemelhar a sintomas de outras doenças. Por isso que é importante uma avaliação muito detalhada com profissionais que sejam capacitados para isso. Tem algumas doenças, como, por exemplo, a tireoide, que traz sintomas muito semelhantes à ansiedade, o hipertireoidismo, que traz a insônia, a sudorese, a taquicardia, a sensação de nervosismo. Então, de fato, é bem comum. Por isso que é importante fazer uma avaliação com uma pessoa capacitada. Depois dessa avaliação, fechei que eu tive uma crise de ansiedade. Isso significa que eu tenho algum transtorno de ansiedade, Carla? Não necessariamente. Não necessariamente, Não né? necessariamente. A ansiedade é uma coisa, a crise de ansiedade é outra e o transtorno é outra. Para a gente poder caracterizar que existe um transtorno de ansiedade, é necessário que existam alguns critérios diagnósticos que estão relacionados também à intensidade daqueles sintomas, que estão relacionados ao tempo de duração que aqueles sintomas vão acontecer. No entanto, se essas crises de ansiedade acontecerem de forma muito frequente, recorrente, trazendo sintomas que atrapalhem a vida, o cotidiano, aí a gente pode entender que existe uma possibilidade de um transtorno de ansiedade. Esse foi um tema bastante debatido e bastante falado nesses últimos meses, né? Muitas pessoas relataram que tiveram crises de ansiedade devido aí à pandemia, enfim, tudo que aconteceu, infelizmente. Tem como a gente controlar ou até mesmo minimizar essas crises? Então, tem.
Tem, e tudo vai muito de acordo com a forma que a gente enxerga aquela emoção. Se a gente entende a ansiedade como algo extremamente ruim, algo que vai estar ali prejudicando o tempo todo, pode ser que esse processo seja mais difícil. As formas de minimizar a ansiedade são a psicoterapia, o exercício físico é algo que é muito importante também, atividades de lazer, exercícios respiratórios, exercícios de relaxamento muscular também. Existem N formas, assim. Agora, cada um vai encontrando a que dá melhor, certo, né? a melhor para si. Também outra coisa que eu anotei aqui foi, é verdade que a ansiedade ela surge a partir de algum medo ou até mesmo algum trauma? Então, meia verdade. Existe essa possibilidade, sim. Tem pessoas que se sentem mais ansiosas depois de enfrentar alguma situação alguma situação de perigo. Existe o estresse pós-traumático, que é um tipo de ansiedade que depois que a gente vivencia momentos traumáticos, vem esses sintomas, mas existe a possibilidade também da ansiedade surgir sem necessariamente ter acontecido alguma situação traumática ou algum medo. Para algumas pessoas, essa sensação de ansiedade está relacionada não a uma sensação real ou a uma memória real. Tem muitas pessoas que sentem ansiedade a partir de situações imaginárias, a partir daquilo que a gente pensa que pode acontecer, que vai acontecer, que pode ser perigoso. O que é que as pessoas estão achando de mim? E se, né? O famoso e se. E se isso acontecer, né? Exatamente, o famoso e se que tanto atrapalha a gente, né? Porque e se e pode ser é diferente de vai. Com certeza, muito diferente. E aí é que tá, é nisso que a gente precisa se atentar. O e se, o pode ser, são coisas que a gente infelizmente não tem controle, né? Mas o vai, aí a gente já começa a ter um certo controle daquela situação. Exatamente. Afastar-se da ansiedade faz com que ela suma, sei, fazer alguma coisa que possa distrair a gente? Então, muitas pessoas têm essa visão de que se afastar completamente daquele objeto, daquela situação que causa ansiedade, pode fazer com que ela assuma ou com que ela reduza. Pode ser que isso aconteça a curto prazo, numa situação momentânea. Mas, a longo prazo, isso é muito prejudicial, porque quanto mais a gente se afasta das situações ou das pessoas causadoras de ansiedade, a gente pode potencializar isso. Tanto que no tratamento da psicoterapia, se a gente pensa no tratamento de fobias, de ansiedades, uma técnica que a gente usa muito é a exposição. A evitação não é o caminho, porque não adianta evitar uma situação que em algum momento ou outro possa acontecer. E aí, se acontece, depois da gente tanto evitar, vai trazer muito provavelmente emoções bem mais intensas. Consumir algumas substâncias pode acabar piorando esse quadro de ansiedade? Pode. Tem muitos estudos que falam do consumo principalmente de substâncias que contêm cafeína. O que acontece é que quando estamos ansiosos, quando a gente está ali no estado de alerta, existe uma maior atividade dos nossos neurotransmissores. E se a gente consome uma bebida com cafeína, seja aquele famoso cafezinho do dia a dia, refrigerante, chocolate, eles tendem a nos dar mais energia. A mesma coisa acontece com os energéticos. Eles tendem a nos dar mais energia e podem potencializar esses sintomas da taquicardia, da agitação, da insônia. Para a gente fechar, é possível cuidar, é possível tratar a ansiedade sem ter a ajuda de um profissional? Então, o ideal é que se tenha. O ideal é que se tenha, O ideal tá? é que se tenha. Quando não se tem um profissional, uma equipe qualificada para isso, seja uma equipe de psicólogo, psiquiatra, fica mais difícil o tratamento. Então, o ideal, o recomendado é que se tenha esse auxílio profissional, porque tem muitas coisas que por si só a gente não consegue enxergar e que a gente precisa da ajuda de um profissional para que as coisas fiquem mais claras, mais iluminadas. Maravilhosíssima, eu espero muito que vocês tenham gostado aqui desse nosso breve bate-papo e que tenham aprendido um pouquinho mais aí sobre essa ansiedade. E eu queria pedir que você, Carla, antes da gente fechar, pudesse falar aí com o pessoal, deixar alguma mensagem ou até mesmo alguma dica para caso aconteça algum episódio de ansiedade. Então, uma dica muito importante nesses momentos de episódios de ansiedade é o controle da respiração. Prestar atenção na respiração, fazer uma respiração pelo nariz, enchendo a barriga, segurar um pouco e soltar o ar.
Sempre existe uma forma de solucionar aquele problema. O importante é que a gente compreenda a ansiedade, não contenha. Assim, muitas pessoas vão na lógica de conter a ansiedade, de inibir, mas esse não é o caminho. O caminho é compreender, entender o que é que está acontecendo naquele momento, para então pensar em soluções para que fique tudo bem. Muito bem. Quem quiser ajuda, como é que pode fazer? Como é que pode entrar em contato com você? Então, eu tenho um Instagram, é psico.carlacaroline, e lá eu falo sobre temáticas principalmente relacionadas à ansiedade. Então, qualquer coisa pode entrar em contato comigo por lá. Muito obrigada, Carla, mais uma vez Obrigada. maravilhosa. Parabéns pelo trabalho, Adorei. tá? Bom dia, sempre. Bom dia. A gente também gosta muito. Obrigada, viu? Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, antes da gente fechar, deixa eu só compartilhar uma dica com você. Você já conhece a Emagrecentro, é uma empresa pioneira, tá, aqui no mercado brasileiro, que investe em pesquisa, inovação e tecnologia para oferecer excelência em seus serviços, produtos e tratamentos de estética, saúde e bem-estar. A Emagrecentro, ela já atua há 34 anos e tem como objetivo oferecer tratamentos com preços acessíveis para a maioria da população brasileira. É sempre importante lembrar que a obesidade e os seus malefícios são considerados uma epidemia mundial que já atinge mais de 50% da população. Eu quero convidar você a se juntar aí aos mais de 2 milhões de clientes que já foram atendidos nas mais de 170 unidades da Emagrecentro já foram atendidos em mais de 170 unidades da Emagrecentro aqui no Brasil. Em Maceió, a Emagrecentro está localizada nos bairros Ponta Verde e Serraria. Para mais informações, você pode aí, conferir nesse contato que está passando na sua tela, agendar sua avaliação gratuita ou até mesmo falar lá pelo Instagram deles, que é Emagrecentro Maceió, tá certo? Você pode conferir aí todas as informações, fazer desde já o seu protocolo, fazer o seu orçamento, iniciar o seu tratamento. Se você tem tentado aí alcançar a sua meta, mas não tem conseguido, pode ser que a Emagrecentro ela seja a sua solução, tá certo? Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Amanhã temos Sextou. Volto amanhã a partir de 9h30 e aguardo vocês. Beijão, tchau, tchau.